Opa pessoal, tudo bem? Tudo certinho aí com vocês? Hoje vamos desenvolver um agente de inteligência artificial que é capaz de indexar mais de 5 milhões de produtos, tá? E é extremamente rápido, tá? É uma solução realmente, é quase um Google, tá bom? E esse agente de inteligência artificial, ele também vai ser capaz de calcular o frete de entrega baseado no CEP, tá? Ele vai gerar o QR Code do Mercado Pago e vai fazer todo o processo de venda completo aí para sua loja ou para a loja do seu cliente, tá? Essa automação que nós vamos apresentar agora, feita com o NHN e com outros softwares open source, ela é muito legal assim para lojas online, para e-commerce ou até mesmo para uma loja física, né, que tenha muitos produtos e que deseje vender seus produtos pelo WhatsApp ou por outra rede social. Então eu vou apresentar para vocês na prática essa automação funcionando, conectada aqui no meu WhatsApp a partir de agora, tá? Vamos lá? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês o agente de inteligência artificial funcionando aqui na prática, tá? Para você que não conhece o canal aqui do Empreendedor Serial, aqui a gente aprende a desenvolver agentes de inteligência artificial, tá? Esses agentes, eles são como um robô conectado no seu WhatsApp, né? Ele pode estar conectado no WhatsApp do seu cliente ou então aí da sua empresa, tá? Então, esse robô, ele vai atender o seu cliente como se fosse um funcionário seu, entendeu? Então, a gente vai simular aqui um atendimento, a gente vai mandar algumas mensagens, eu vou mandar inclusive a foto de um produto aqui para ele, tá? E ele vai localizar lá no banco de dados essa foto, né? Vai ser a foto aqui desse fone de ouvido. E aí esse chatbot, esse robô de WhatsApp, ele é capaz de entender áudios, vídeos, imagens e textos, tá? Eu vou demonstrar agora como é que funciona tudo para vocês e depois eu vou explicar como é que a gente desenvolve esse sistema, tá? Então eu vou conectar aqui o meu WhatsApp, tá aí o WhatsApp conectado aqui no meu celular e vamos iniciar aqui uma conversa com ele, né? Eu acho que eu vou ter que desabilitar aqui o meu Bluetooth, senão o fone de ouvido vai responder, né? Então vamos lá. Oi, tudo bem? Ele já respondeu. Olá, tudo bem? E com você? Como posso ajudar hoje? Vamos perguntar aqui logo se ele reconhece essa foto, né? Eu vou lhe enviar a foto de um produto e você procura por gentileza aí no seu banco de dados se você tem um igual ou semelhante, pode ser? Esse áudio, gente, que ele gera aqui, a gente está utilizando a plataforma Eleven Labs, tá? Que é uma plataforma específica para geração de áudio, ele já respondeu aqui. Pode sim. Por favor, envie a foto do produto que você quer que eu procure. Estou aqui para ajudar. Muito real, né? Parece realmente uma pessoa que está lá do outro lado. E você pode customizar essa voz, inclusive colocando a sua voz. Você pode criar um clone da sua voz para o chatbot responder com a voz, né? Então vamos tirar a foto aqui do produto. Observa que na foto do produto não tem nenhum texto dizendo o que é um fone de ouvidos, o que é, né? Ele vai, pela forma do produto, ele vai tentar identificar lá o que é e vai sugerir alguma coisa. Olha, disse aí, ó. Olha, ele disse que tentou buscar aqui um fone de ouvido sem fio branco, mas não encontrou, né? Aí ele está perguntando se ele gostaria se ele gostaria de procurar mais por outros produtos semelhantes, né? Vamos lá aqui, ó. Sim, me recomende produtos semelhantes. Aí ele vai buscar lá no banco de dados, gente. Nesse ponto aqui, ele está conectado num serviço chamado Algolia, tá? É um buscador de código-fonte aberto que consegue buscar até 5 milhões de produtos, tá?
Ó, ele já encontrou aqui, ó. Encontrei um fone de ouvido sem fio que pode ser do seu interesse. Ó, encontrou aqui o fone de ouvido, aqui o JBL, o 51 OBT, no preço de R$ 251, como vocês estão vendo aí na tela. Vou pedir a foto, né? Me envia a foto desse produto, por gentileza. Que tecnologia, né, gente? A pessoa manda foto, manda áudio, manda texto, né? Realmente esses trabalhos de atendimento, eles vão praticamente ser todos substituídos por agentes de IA, eu imagino, no futuro, né? Ó, ele já mandou a foto aqui, mandou um áudio. Claro, aqui está a foto do fone de ouvido JBL Tune 510BT que encontrei para você. Ó, ele já mandou a foto aí. Vamos fazer outras perguntas para ele, né? Vamos ver se ele tem algum celular lá. Eu estou a fim de comprar um iPhone. Que celulares vocês têm aí disponíveis à venda? Repara que agora eu não especifiquei um produto. Eu perguntei pela categoria de produtos celulares, né? Vamos ver se ele encontra lá, né? Temos disponíveis os seguintes celulares. Aí ele vai mandar aí a lista. Mandou a lista. Tem um Samsung S25, 7.000. Tem aqui o iPhone 16 Pro Max por 7.914. Eu vou querer esse iPhone, né? Oi, me envia a foto do iPhone, por favor. Vamos ver se ele vai enviar aqui. Claro, aqui está a foto do iPhone 16 Pro Max, 256GB na cor titânio deserto. Ele mandou a foto aí, fantástico, né, gente? Muito bonito esse aparelho, né? Agora eu vou simular a compra, tá, gente? Eu vou dizer que eu vou querer comprar, vou pedir para ele calcular o frete e vou pedir para ele gerar o QR Code também. Vamos ver, né? Olá, gostei desse iPhone, tá? Vou querer. Fecha o pedido para mim. Como é que fica para enviar para o meu endereço? Agora, nesse ponto, a gente vai utilizar a integração com o Mercado Pago, que é conectado lá no nosso chatbot. Ótima escolha! Para finalizar o pedido do iPhone 16 Pro Max, preciso confirmar alguns dados seus. Por favor, me informe seu e-mail, CPF e o CEP para entrega. Assim posso calcular o frete e preparar tudo certinho para você. Bom, agora eu vou pegar um CPF aqui temporário. Para não correr risco, né, gente, de clonarem meu CPF aí. Aí eu vou enviar aqui meu e-mail para lá. E vou enviar o CPF. Mandei aí. Vamos ver o que é que acontece. Agora vamos informar o CEP para entrega, né? É o CEP 64048 traço 065. Não, vou botar aqui 480. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aí ele vai perguntar, gente, que tipo de entrega ele quer que a gente faça, né? Se é por Sedex, se é por PAC, né? Ou então aquela mini envios, né? Vamos entender aqui. Nesse ponto, nós estamos usando também uma API, né? Que é conectada para calcular o CEP, né? Eu vou deixar no PDF as configurações que ele tem que fazer, ó. Ele já confirmou aqui os dados do cliente, tal. O frete com o PAC fica R$19,80, o Sedex fica R$10,77 e o mini envios fica R$13,83, né? Esses valores de frete, eles estão muito baratos porque eu coloquei aqui para a mesma cidade, né? Então, o endereço de entrega é na mesma cidade. Você coloca o CEP de remetente e o CEP de entrega, e aí ele calcula lá, baseado nessa distância aí, ele calcula o valor do CEP, né? Vou escolher
o Sedex, que é mais rápido, né? Observa que ele disse também até os dias, né? Ó, ele disse que no PAC leva 5 dias, no Sedex leva 1 dia e no Mini Envios 7 dias. Bom, escolhi o Sedex. Aí agora a gente pode gerar o QR Code de pagamento e processar aí o pagamento do equipamento, né? O Pix ele é legal assim para pagamentos de valores menores, né? De produtos menores, né? No caso de cartão de crédito, a gente poderia ter uma opção com um link de checkout, né? Ele geraria o link de checkout e aí a pessoa clicaria no link para poder preencher os dados de cartão de crédito. Vamos ver o que ele vai dizer aí. Ó, o pedido com entrega via Sedex para o CEP tal foi confirmado. O valor total de 7 mil. Está aqui o QR Code de pagamento. E ele vai gerar também, tá aí, a linha digitável. Né? Então, foi a venda praticamente toda feita via WhatsApp, tá? Essa venda ela foi incluída numa tabela de banco de dados que você pode consultar depois, tá bom? E a partir de agora eu vou explicar para vocês como é que foi desenvolvida, quais foram as tecnologias que nós utilizamos para desenvolver essa solução e vamos te ajudar a você desenvolver durante todo esse vídeo uma solução igual a essa, tá bom? Bora pro vídeo! Pessoal, as tecnologias que nós utilizamos para desenvolver esse agente de inteligência artificial são essas que foram resumidas aí nesse infográfico que eu preparei especialmente para essa aula, tá? A primeira coisa que nós vamos precisar vai ser de uma VPS, tá, gente? VPS é um servidor virtual privado. Você vai lá na hosting, tá? E cria um VPS. Vou deixar um link com desconto de 20% aqui na descrição desse vídeo. Você clica aí no link e você tem 20% de desconto. A hosting apoia o nosso canal aqui, por isso que a gente divulga o link de pagamento deles, tá? Com o desconto, tá? E depois que a gente tiver com essa VPS instaladinha lá, que você instala ela em 3 cliques, tá, gente? Escolha uma máquina, pode ser inicialmente uma máquina de 4 GB para você testar, tá? Mas o ideal é uma de 8. E você já escolhe uma máquina que tenha instalado o aplicativo Docker, tá? Vai lá, procura o que tem Docker, aí o resto você segue o tutorial que eu vou deixar ao final da aula, tá? Nessa VPS, nós vamos instalar 2 softwares, tá? Nós vamos instalar o Evolution e vamos instalar o NetN. A Evolution, ela é uma API de conexão com o WhatsApp e ela só serve para conectar a sua automação pelo WhatsApp, né? Com o WhatsApp, né? Então, quando alguém manda uma mensagem, a Evolution API detecta lá a mensagem nesse WhatsApp e o NetN faz todo esse processo aqui e devolve lá para a Evolution e a Evolution devolve a mensagem lá para a pessoa que está falando no WhatsApp, né? Bem simples, né, gente? Aí lá no NetN, gente, nós vamos... depois que ele está instalado, se você nunca ouviu falar, o NetN é uma ferramenta de automação low code, serve para você desenvolver soluções como essa daí que a gente viu no início do vídeo, sem precisar realmente ser um programador, tá? É uma ferramenta visual que você vai arrastando os pontos e os nós e colocando na tela, ou você pode importar um fluxo já pronto, tá? E é isso que eu vou ensinar nessa aula aqui. Nós vamos importar uns fluxos, né? Os fluxos que nós vamos importar é o fluxo principal e alguns subfluxos, tá? São 9 subfluxos, tá? Esses subfluxos, eles vão conectar lá com o serviço de busca, lá o Algolia. Outros vão conectar com o Supabase, um banco de dados que você cria na internet, um banco de dados gratuito, cria conta lá e consegue utilizar gratuitamente. Nós vamos utilizar uma API de fretes, tá? Chamado Superfret. Nesse caso aqui, ele tem um custo, tá? Mas é bem baratinho, lá R$10 você consegue ativar essa API de frete. E nós vamos conectar também com o Mercado Pago, que é onde nós vamos gerar o QR Code de pagamento e é onde nós vamos receber os pagamentos através do Mercado Pago, tá?
Nós vamos precisar também de uma conta na OpenAI, tá? Nessa conta da OpenAI nós vamos ter que colocar também um créditozinho lá. E aí a nossa automação ela vai necessitar somente dessas integrações, tá? A OpenAI é que provê toda a parte da inteligência, né? Através do GPT 4.1, tá? O GPT 4.1 ou, né? Que é o melhor atualmente. Ele vai processar e vai ajudar aqui nosso agente de IA durante todo o processo, tá? Aí para você entender mais um pouquinho, eu vou mostrar aqui para vocês o NHN funcionando. Eu vou sair aqui do tela cheia. Vamos lá para o nosso NHN, está aqui o NHN, ó. O NHN, quando você instalar na VPS, você vai receber um endereço, né? Vai ser o endereço do seu NHN, né? E aí você vai entrar nessa tela aqui, no seu caso a sua tela vai estar em branco, não vai ter nenhuma automação. Aí como é que você faz? Para a gente inicializar, nós vamos importar todos esses fluxos aqui, ó. Nós vamos importar todos esses fluxos aqui, ó. Aqui é o fluxo principal, tá? Desse nomezão grande aqui, ó. Nós vamos importar ele. Aqui é um agente de inteligência artificial secundário, tá? Essa aplicação ela tem dois agentes, ela tem um agente de atendimento e ele tem um agente que processa o checkout e calcula o frete. Nós temos também aqui esse outro fluxo que é o MCP Server da aplicação, tá? A gente trabalha tudo atrás do MCP Server, que inclusive você vai poder reaproveitar aí para outros projetos, né? Nós temos aqui esse outro fluxo que ele faz aqui a geração do QR Code e do link de pagamento aqui do Pix, que é com o Mercado Pago. Nós temos essa tela aqui, gente, que é uma tela de testes, tá? Esse console, antes de você colocar em produção, você testa bem aí no console, né? O console é essa tela que você entra aqui, ó, e você consegue conversar com a sua aplicação, ó. Oi. Tudo bem, ó? Então aí você consegue fazer todos os testes, olha só. Vou perguntar sobre o frete aqui, ó. Olha, ele está perguntando aqui. Ele está dizendo que eu preciso incluir um produto para calcular o frete, né? Eu não vou fazer isso, porque eu já estou explicando aqui sobre os fluxos, né? Mas você pode fazer todos os testes aqui nessa parte de console, tá? Só não esquece de mudar aqui as configurações no Set Field Basic, que ele tem os dados aqui, né? Vamos voltar ali para os fluxos, tá? Então eu estava explicando sobre os fluxos, parei aqui no console, né? Aí a gente tem aqui a ferramenta que calcula o frete, ó, esse Tools calcula frete, tá? E nós temos essa outra ferramenta aqui, o Tools Get Product, que é a integração com a Algolia, né? Esse Algolia é bem legal, gente, porque ele traz muita velocidade para você conseguir acessar os dados de produtos, né? Mesmo que você tenha aí 5 milhões de produtos cadastrados, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, tá? Então, é isso, tá? A gente tem que importar todos esses fluxos. Não esqueçam de renomear, tá, gente? Porque quando você importa um fluxo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou aqui no início da NetN, eu vou criar uma pasta. Isso é muito importante, tá, gente? Criar pasta, tá? Aula YouTube. E-commerce. Ó, você cria a pasta, aí dentro da pasta você vai importando seus fluxos, tá, gente? Quando você cria o fluxo, você vê que ele cria, ó, My Workflow, né? Então você tem que renomear isso aqui para o nome do fluxo que você vai importar. Você vai aqui From File, ó. Eu vou importar aqui um fluxo para testes, eu vou importar aqui o fluxo principal. Tá aqui o fluxo principal. Vamos aqui importar.
Aí já importou aí o fluxo principal. A gente tem que renomear ele, né? Eu vou usar o mesmo nome que está lá no arquivo, né? Vou pegar aqui o nome que está lá no... para depois a gente não se confundir, né? Bom, eu copiei e colei lá o nome do arquivo. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto, renomeei. Ele vai ficar com o mesmo nome. Vamos aumentar aqui a tela. Todos esses fluxos, gente, eles requerem que você tenha uma chave de API, tá? Chaves de API e chaves credenciais. Eu vou explicar para vocês, ó. Quando você importar, vai aparecer um monte de bolinha vermelha aqui nesses nós, né? Quando tem a bolinha vermelha, quer dizer que a credencial ela não está cadastrada, né? E aqui no fluxo principal, nesse nó set field basic, você coloca a maioria das configurações aqui no final, tá? Se eu coloco aqui a chave da Eleven Labs, caso você não queira usar a Eleven Labs, você bota aqui para falso e aí ele vai usar a voz da OpenAI mesmo, tá? Você pode dizer para ele responder sempre em texto aqui nessa opção. Você pode mudar aqui o nome do app, aqui está até antigo aqui, vou botar aqui e-commerce, vou botar aqui frete para a gente identificar, né? A Vector Story ID, gente, ela é opcional, tá? Eu vou até tirar aqui, porque é quando você for usar uma Vector Story, que a automação também, ela possibilita, tá? Mas você não precisa utilizar agora nesse momento, tá? Então você bota aqui, não precisa utilizar, tá? Então, depois que você configurar aqui o set field basic, você vai ter que ir em todos os nós, ó, que requerem configuração. Ó, quando ele ficar vermelhinho, você vai clicar em cima e aí você vai criar aqui a credencial, ó, por exemplo, da OpenAI, ó. Você vai aqui, você cria uma nova credencial, você vai lá na OpenAI e coloca aqui a chave de API. Quando você colocar salvar, ele já vai ficar verdinho dizendo que está conectado na OpenAI, tá, gente? Muito fácil de fazer a implementação. Dá um trabalhinho mais, só que a questão do Supabase, tá? Você tem que ir lá no Supabase, criar um projeto. Aí você gera a chave de API com a URL lá, você tem que botar a URL do projeto e a chave de API também, tá? No PDF eu vou deixar as instruções de como configurar. No Supabase é necessário ter, além de criar o projeto, tem que importar os arquivos que vão dentro do pack do fluxo, que você importa esses arquivos lá e ele já cria as tabelas automaticamente, tá? Então, com tudo isso, gente, o seu fluxo ele já vai funcionar. Lembrando que você tem que fazer isso, ó, em todos os subfluxos, tá? Vamos voltar lá no na nossa pasta, que é essa daqui. Você tem que fazer isso com todos os subfluxos, ó. Nesse primeiro aqui, ó, você vai ter a configuração aqui. Nesse caso aqui, nós temos aqui várias ferramentas conectadas nele, tá? É muito comum que as pessoas importem as ferramentas, gente, e isso perde a referência aqui, ó. Eu deixei até um aviso aqui desse lado, que quando a pessoa importa, ele perde essa referência aqui, tá? Aí é só você clicar e buscar novamente o fluxo com o mesmo nome, e depois você aperta em salvar aqui e pronto, tá? Ele já vai funcionar. Aí é só fazer isso com todas as ferramentas aqui, tá? Vamos aqui em outro fluxo, ó. Aqui no MCP Server, da mesma forma, tá? Ele chama aqui duas ferramentas. Lembrando que o MCP Server ele tem que estar ativado, tá? E aqui você pega a URL de produção, onde você leva lá para o fluxo principal, tá? Você pega a URL de produção, aí você vai lá no fluxo principal, aí você vai aqui, ó, aqui no MCP Client e você coloca a URL aqui, tá? Senão ele não vai funcionar, ele tem que estar ativo, tá bom?
Uma mais coisas aqui. Aqui na ferramenta do Mercado Pago, você tem que ter as credenciais do Mercado Pago, tá? Você tem que ter um token de acesso da API, tem que ter uma public key, tá? Ele pede um endereço de um site, tá? Você pode ter um sitezinho temporário aí para poder colocar lá. O que é mais? O que é mais? E esse processo, gente, ele se repete pelos 10 subfluxos, tá? O calcula frete também precisa lá de uma chave de API lá da plataforma da Superfrete, tá? Eu deixei aqui um link, tá? Da Superfrete, você vai lá, você cria a sua conta e ele tem um crédito adicional aqui que, se você seguir esse link, você vai ganhar R$ 15 de crédito para começar a usar o Superfrete, tá? O que era mais? Vamos ver aqui. Então você vai fazer isso com todos os fluxos, tá? No console. Para o console funcionar, você tem que também botar aqui a URL lá do MCP, tá? Você deixa rodando lá o MCP, você copia aqui a URL e isso já vai funcionar, tá? Então, gente, o processo é esse, tá? Depois que você tem a plataforma instalada, você vai importando todos esses fluxos, você ajeita todas as credenciais que você precisa, tá? Eu vou agora fazer um pequeno overview na plataforma Algolia, para vocês entenderem como é que ela funciona e para vocês colocarem aí tudo para funcionar, né? Vamos lá? Pessoal, a Algolia é essa plataforma aí que ela já tem bastante tempo de mercado, tá? Eu acho que a Algolia tem mais de 10 anos que ela trabalha com sistemas de busca, né? E ela realmente é uma solução fantástica quando você quer fazer esse tipo de busca aí, tanto para comércio eletrônico ou então até para sites, tá? Agora possibilita que você crie ferramentas como essa aí que a gente desenvolveu, tá? A grande vantagem de utilizar a Algolia em vez de usar os produtos no Supabase seria a grande velocidade que ela entrega, né, a informação dos dados, os recursos de busca como tabela de sinônimos, busca por aproximação, né? Então ela oferece realmente uma ferramenta específica para busca, né? Então a gente teria uma maneira de consultar até por sinônimo de palavras, né? Outro ponto é a quantidade de itens que a tecnologia da Algolia consegue importar, tá? Aqui nas minhas automações eu também utilizo outra ferramenta chamada TypeSense, né? O TypeSense ele é open source e a Algolia ela é uma ferramenta em cloud, né? A vantagem da Algolia é porque ela é de fácil configuração, como vocês vão ver aí, a gente cria a conta em três cliques, já configura um projeto, já importa os dados. E no TypeSense a gente teria um trabalho a mais de configuração, porém o TypeSense ele é gratuito, tá? Em outros vídeos, em outras aulas, a gente vai falar sobre o TypeSense integrado aí no NHN. Se você se interessa sobre isso, coloca aí um comentário, tá? E a gente pode começar a colocar lá na comunidade, tá? Alguma coisa sobre TypeSense. Eu já fiz os testes aqui, funcionou muito bem, tá? Então, na Algolia, que é essa ferramenta, você vai criar uma conta lá, não precisa colocar cartão de crédito nem nada. Você vai conseguir usar, gente, aqui na versão gratuita, ele possibilita que você coloque 1 milhão de registros lá de forma gratuita, tá? Muita coisa, tá? E aí você consegue fazer 10 mil buscas por mês, é mais do que suficiente aí até para automações de pequeno porte, né? E aí se você quiser mais coisas, e aí você paga 50 centavos de dólar por 1000 buscas, tá? Né? Sendo que as 10 mil buscas iniciais são gratuitas, tá bom? É uma ferramenta bem acessível, né? Dá para a gente trabalhar tranquilo, tá? Se você tiver muita busca, aí eu recomendo que você use lá outra ferramenta open source, né? Mas se você tiver menos de 10 mil buscas por mês, é melhor usar a Algolia aí, que você consegue colocar lá 1 milhão de registros, tá? Mas esse 1 milhão aqui, gente, é só para começar, tá?
A Algolia você consegue colocar aí 10 milhões, 20 milhões de registros tranquilamente, tá? 5 milhões eu falei até baixo, viu? Eu não sei se ele tem aqui uns clientes aqui deles, ó, que você consegue testar. Ele tem aqui você pode navegar pela página deles, você vai encontrar alguns clientes dele com muitos produtos aí cadastrados. Mas para começar, você cria sua conta. Eu já tenho minha conta aqui, eu vou entrar na conta, você cria um projeto, tá? Dentro da conta você cria um projeto, você diz que quer um projeto grátis. A chave de API você vai pegar aqui, ó. Você vai mandar gerar aqui a chave de API, você pega aqui, leva lá no seu caso, tá? Para a sua aplicação. Não vai usar a minha aqui, que eu vou já apagar esse projeto, tá, gente? Mas é aqui que você copia aqui a chave de API. E aí você vai levar aqui para cá, lá para a ferramenta lá, né? Para Tools Get Products Algolia. Você vai copiar a sua chave de API para cá e o ID do projeto, tá? E aí, como é que a gente faz? Depois que tem essa chave de API, aqui é o app ID e aqui é a chave de API, tá? Aqui o app ID e aqui a chave de API, tá? Depois que você tem essas informações, aí você já pode importar os produtos, tá? Você vai aqui em busca, ó. Você vai em busca, você vai aqui em ADD Record, ó, tá vendo? E aí você faz um upload de um arquivo, ó. Você vai lá, procura o arquivo, ó. Tá aqui a lista do arquivo. Aqui, aí esse arquivo, gente, ele é um arquivo TXT com os dados separados por vírgula, sendo que a primeira linha ela é o nome dos campos, né? Então você vai na primeira linha, você coloca lá descrição, preço, imagem, tal, né? Eu vou deixar esse arquivo de exemplo, tá? Para você conseguir utilizar isso lá dentro do pack de download da automação. Eu vou deixar esse arquivo aí que você só importa ele para dentro da sua Algolia e você já vai conseguir começar a utilizar, tá? Ele importa aqui em poucos segundos, você vai ver os produtos aqui cadastrados, ó. Se você buscar aqui por fone, ó, ele já teve o resultado, viu como é rápido, ó. Se eu botar aqui, ó, por S25, ó, já encontrou aqui o S25. Perceberam aí a velocidade que a coisa funciona? Aí já tá as informações aqui, ó, do S25, ó. Se eu colocar aqui, ó, iPhone, ó, ele já encontrou aqui iPhone, tá? Então é uma ferramenta fantástica. E se você for navegar pelas opções, né, você vai ver que é possível criar sinônimos, né, para facilitar a busca, né? É possível criar um algoritmo de ranqueamento, fazer análise, né? Cara, é muita coisa que tem dentro dessa Algolia, tá? Você inclusive pode fazer integrações, né? Aqui no ADD Record você pode usar aqui um conector da Algolia, que ele inclusive ele tem a opção aqui de pegar de um banco de dados MySQL, né? Tipo assim, ele vai ler os dados lá do seu cliente, de um MySQL, e aí ele importa aí para dentro do Algolia para poder possibilitar uma busca mais rápida, né? Ele conecta com o Google BigQuery. Ele pode, inclusive, gente, aqui nesse ponto aqui, ó, nesse item aqui, ó, crawler, tá vendo, ó? Isso quer dizer que você pode botar o endereço de um site e ele vai extrair as informações desse site para dentro do banco de dados Algolia, né? Isso é uma vantagem, né? Se você tiver um site que você quiser trazer os dados para cá, ele pega aí através desse crawler, tá bem legal, né? Uma funcionalidade que realmente pode fazer a total diferença aí na hora de você for implementar a sua automação aí para o seu cliente. Então, depois que a gente importa, gente, é só levar lá a chave de API
Lembrando que você tem que criar um index, né? Para ele funcionar, o index tem que ter esse nome, tá? Produtos, tá? Não coloque outro nome que não vai funcionar, tá? E a estrutura do arquivo também, ela tem que ser essa mesma aqui, ó. Ela tem que ter um título, a descrição e a imagem, preço, categoria, tá? Tem que ter essa mesma essa estrutura, que ela é definida dentro do arquivo txt que você vai importar, como eu falei na primeira linha lá. A primeira linha determina as colunas, né? Aí você bota o nome das colunas separadas por vírgula, tá? E ele vai importar aqui todos os produtos que tiver lá nesse arquivo. Não interessa a quantidade de itens que tenham lá, tá? Pode ter, você viu aí que na opção grátis ele suporta até 1 milhão de produtos lá sem você precisar pagar nada. Outro ponto importante é essa integração aqui com a ferramenta Calcula Frete. Tá, gente? Eu tô me referindo aqui ao fluxo. Eu vou... Esse aqui, ó, Calcula Frete, ó. Você vai importar ele, você vai renomear, Calcula Frete. E aí, esse Calcula Frete, ele usa uma API chamada Superfrete, tá? Aqui dentro da automação tem um link, tá? Você vai clicar nele, ele vai te dar acesso aqui a um crédito inicial. Você vai criar sua conta lá. Aí você vai criar uma chave de API, ó. Você vai criar a chave de API. Aí você vai copiar essa chave de API. Depois ele só mostra uma vez, a minha eu já criei aqui, tá? Ok, ó. Você vai copiar a sua chave de API aqui, ó. Copiou. Aí você vai colocar aqui no config, ó, a chave de API, ó. Tá vendo, ó? Observa que a URL da API, ele começa aqui com sandbox, tá? O sandbox, ele é uma API de testes, tá? Que você pode fazer aí para iniciar as configurações, né? Se você errar alguma coisa, você não vai ter problema, né? Então, o sandbox ele é interessante para você começar, mas aí depois você coloca a URL correta em produção, tá? Tirando aqui o sandbox, tá? E gerando também outra chave de API, tá? Quando você for botar em produção, a chave de API é diferente e a URL aqui também é diferente, tá? Outro ponto, gente, é aqui o CEP, tá? Observa que o CEP de origem, né? Que é o CEP da loja, tá? Então, você tem que colocar o CEP aí da loja para ele calcular até a distância até o CEP do cliente, que o cliente informar, né? Assim que ele consegue calcular o frete, pegando o CEP de origem e o CEP de destino, sendo que o CEP de origem você tem que cadastrar aqui, ok? Então, com esses dados aqui, você já consegue fazer os seus testes aqui com um cálculo de frete, né? Um ponto também, gente, é que você pode pedir para ele calcular os 3 tipos de serviço de frete, o PAC, o SEDEX, o mini envios, ou você pode se limitar somente a SEDEX, somente a PAC, né? Esse aqui você configura aqui, ó, no serviço, ó. Você pode colocar um valor fixo aí, que aí ele só vai calcular um tipo de serviço. Tá ok? Pessoal, então essa solução de e-commerce super completa aí, você pode baixar ela, tá? Aqui a gente deixou o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode baixar a automação, você pode aprender como é que instala, tá? E se você quiser aprender mais sobre automações, se você quiser se tornar um profissional, tá? Um gestor de automações, eu recomendo que você entre para a nossa comunidade, tá? Agora a gente tem um aplicativo, ó, um aplicativo com fórum de dúvidas, com chat em tempo real, tá? Com muitas coisas lá, tá? Quem é membro da comunidade sempre está por dentro dos últimos, das últimas configurações, dos últimos recursos do mundo aí da automação com NTN e inteligência artificial, tá? E lá você ainda tem acesso a 3 cursos, tá, gente? Além da área de downloads, você tem acesso aqui a um curso básico sobre automações, um curso avançado de automações com inteligência artificial, e você também tem gratuitamente acesso a um curso sobre desenvolvimentos de plataforma SaaS, tá? Bem legal aí. Recomendo que você faça parte aí, junte-se a nós lá, que a gente consegue realmente
ter muito mais aproveitamento, né, vendo casos reais de automações, do que só estudando teoria, né? Eu, pelo menos, aprendo melhor assim, tá? E eu vou deixar também aqui, gente, um mini curso sobre NHN, tá? Se você está na dúvida aí, se você quer ser um gestor de automações ou não, assiste esse vídeo aqui para você entender mais sobre a NHN, tá? E você fazer parte aí desse mundo aí de quem está ganhando muito dinheiro com automações, com inteligência artificial e NHN, tá? Muito obrigado. Fui.